Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de número 5, cujo tema será aplicações de MDC e MMC. Antes de darmos início a essa aula propriamente dita, devemos lembrar que o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, pelo zero e pelos números positivos, 1, 2 e 3. Uma propriedade muito importante que surge com a introdução do conjunto dos números inteiros é a propriedade de simétrico da adição. O que essa propriedade nos diz? Essa propriedade nos diz que para todo número A, existe um número menos A tal que a soma de A mais menos A seja igual a zero. Como assim? Vamos supor que nós pegássemos como exemplo o número 3. De acordo com essa propriedade, ela nos permite e nos garante que sempre vai existir o oposto do número 3. Qual seria o oposto do número 3? Seria o número 3 com um sinal contrário, ou seja, o menos 3. Ela ainda nos garante que, se somarmos o número mais o seu oposto, o resultado vai ser nulo. Essa propriedade nos diz então que para qualquer número inteiro existirá um oposto tal que a soma dos dois vai ser nula. Como por exemplo, poderíamos pegar o número 5. Sabemos que o oposto do número 5 é o menos 5, pois basta trocarmos os sinais. O oposto do número menos 2, 12, é o próprio 12. O único número inteiro que não possui oposto é o elemento zero. O elemento zero não possui oposto. Veja bem, não faz sentido denotarmos mais ou menos zero. Isso não existe. Essa propriedade ainda pode ser expressa através da reta que representa o conjunto dos números inteiros. Perceba que o número 3 e o seu oposto, menos 3, como qualquer outro número que possuir um simétrico oposto, eles estarão sempre equidistantes da origem zero. Essa é uma propriedade muito interessante. O que essa propriedade de simétrico ou oposto de algum número ela também nos permite formalizar é o conceito de subtração, que não tem sentido existir nos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais ele era formado somente pelos valores zero e mais os números positivos. Então, nele, vale lembrar que não existe operação de subtração. Outra importante informação relacionada ao conjunto dos números inteiros refere-se ao conceito de divisor. Inicialmente, formalizaria esse conceito de uma maneira abstrata e matemática, mas com alguns exemplos eu vou tentar elucidar melhor. Então, por exemplo, se nós pegássemos três números A, B e C, tal que esses três números fossem pertencentes ao conjunto dos números inteiros. O que significa dizer que um número é divisor de outro? Por exemplo, A é divisor de B. Lembrando que para a matemática nós sempre temos símbolos quando queremos expressar alguma coisa. E o símbolo para expressar essa frase A é divisor de B em matemática seria A barra B. A então será divisor de B sempre que existir um número C tal que C vezes A seja igual a B. Poxa, não entendi nada, ficou muito complicado desse jeito. Vamos tentar esclarecer isso com alguns exemplos. Vamos pegar o número 2 e o número 18. Veja bem, será que 2 é divisor de 18? Para nós percebermos e descobrirmos se 2 é divisor de 18, nós temos que pensar, ó, o 2 está no lugar do A. Então, existe algum número tal que ele vezes 2 é igual ao 18? Lembrando que o 18 está no lugar do B no nosso conceito. É fácil ver que existe sim. E esse número ele vai ser o próprio 9, pois sabemos que 9 vezes 2 é igual a 18. Então, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que 2 é divisor de 9. Então, 2 é divisor de 18. Desculpa. Podemos ainda afirmar de uma outra maneira que 18 é
divisível por 2. Ou melhor, 18 é múltiplo de 2. Então perceba, basicamente o que dizemos com o conceito de divisor é que existe um número que vai ser divisor do outro se existir algum outro número inteiro tal que ele vezes o número inicial seja o segundo número. Como assim? Ó, novamente, 2 é divisor de 18. Ele será divisor de 18 se existir algum número tal que ele vezes 2 seja igual a 18. Então, esse exemplo expressa bem o conceito de divisor. Vamos para o nosso segundo exemplo. Exemplo B. 3 é divisor de 24? Seria a nossa pergunta. Lembrando que, para 3 ser divisor de 24, devemos achar um número C, tal que C vezes 3 seja igual a 24. Existe esse número? Existe sim. É fácil ver que esse número é o 8, pois sabemos que 8 vezes 3 é igual a 24. Então sabemos o quê? Sabemos que 3 ele é um divisor de 24 e 24 é múltiplo de 3. Vamos para mais um exemplo. C. Menos 4 é divisor de 40? Essa seria a nossa pergunta. Vamos lembrar, nós devemos achar um número C, tal que C vezes menos 4 seja igual a 40. Lembrando que, como o conjunto dos números inteiros ele possui tanto os números negativos como os números positivos, o C, a única restrição para o C é ele pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, ele pode ser também negativo ou positivo. Existe esse número, então, apesar do menos 4 ser negativo e a resposta ser positiva? Sim, existe sim, pois sabemos que se pegarmos o número menos 10 e multiplicarmos por menos 4, a resposta será o próprio 40. Então, sim, menos 4 é divisor de 40. Ainda nessa mesma linha, resolveremos um outro exemplo. 0 é divisor de 0? Seria a pergunta. Vamos pensar, existe um número C tal que C vezes 0 é igual a 0? E a pergunta pode parecer um pouco estranha, ela fica bem simples se pensarmos da seguinte maneira. Nós sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, sim, 0 é divisor de 0. Certo? Já que qualquer número que colocarmos aqui, por exemplo, 1, 2, o 3, o 4, o 5, multiplicado por 0 é igual a 0. Então sabemos que 0 é divisor de 0 e que 0 é múltiplo de 0. Por fim, resolverei aqui mais um exemplo. Exemplo E. O exemplo E seria 9 é divisor de 0? Então, novamente, devemos ter um número C, tal que C vezes 9 é igual a 0. Existe algum número pertencente aos números inteiros, tal que ele vezes 9 dá 0? E a resposta imediata é sim, existe, pois 0 ele pertence aos números inteiros e sabemos que 0 vezes 9 é igual a 0. Então, temos a noção de que 9 é divisor de 0, ou ainda que 0 é múltiplo de 9. Então, a partir da formalização do conceito de divisor, que nos dizia que existe se A é divisor de B, nós tem que existir o número C, tal que C vezes A seja igual a B, nós podemos pegar um número e construir o conjunto de todos os seus divisores e o conjunto de todos os seus múltiplos. Lembrando que nós falávamos que A é divisor de B e falávamos ainda que B é múltiplo de A. Para elucidar como exemplo, vamos produzir o conjunto dos divisores e o conjunto dos múltiplos do número 12, certo? Então, o conjunto dos divisores de 12 e o conjunto dos múltiplos. Vamos inicialmente produzir o conjunto dos divisores. E para isso, lembraremos da definição. Sabemos que um número A ele vai ser divisor de 12 se existir qualquer número C
tal que C vezes A seja igual a 12. Então vamos pensar, esse C ele pode ser qualquer número, ele pode ser 0, pode ser mais ou menos 1, pode ser mais ou menos 2, pode ser mais ou menos 3, mais ou menos 4, e assim vai. Agora preste atenção, existe algum número que vezes 0 tenha como resultado 12? Sabemos da matemática elementar, então não existe esse número. Agora, por sua vez, existe algum número que vezes mais um ou menos um tenha a resposta como 12? E sabemos sim que existe, e esses números são o próprio 12 e o menos 12, certo? Porque sabemos que mais 1 vezes 12, a resposta é 12. Menos 1 vezes menos 12, a resposta também é 12. Então, os dois primeiros elementos do nosso conjunto dos divisores são o mais ou menos 1. Vamos pegar aqui o próximo. Existe algum número que vezes 2 tenha como resposta o 12? Sabemos que mais ou menos 6 fornecerá 12, pois sabemos que 2 vezes 6 dá 12, menos 2 vezes menos 6 também dá 12. Então, os nossos outros dois elementos são mais ou menos 2. Continuando nessa linha, existe algum número que multiplicado por mais ou menos 3 tem como resposta 12? Sabemos que existe sim, e esse número é o mais 4 ou menos 4, pois 3 vezes 4 é 12 e menos 3 vezes menos 4 também é 12. Então, nossos próximos dois elementos são mais ou menos 3. Perceba que o que estamos fazendo aqui para produzir o conjunto dos divisores de 12 nada mais é que encontrar aqueles números tal que a divisão entre ele e 12 tenha resto zero. Então, por exemplo, nós sabemos que o número 4 e o número menos 4 também se encaixariam aqui, pois nós sabemos que 12 ele é divisível por 4 e por menos 4, certo? O 5 já não entraria aqui, pois sabemos que 12 ele tem como resultado da divisão por 5 um número não inteiro. Se nós pegássemos o número 6 e o número menos 6, eles são integrantes desse conjunto, pois sabemos que 12 é divisível por 6. 7 não entraria, 8 não entraria, 9 não entraria, 10 não entraria, 11 não entraria e o próprio 12, daí sim, ele entraria, o 12 e o menos 12. Agora vamos produzir o conjunto dos múltiplos de 12. O que seria o conjunto dos múltiplos de 12? Lembrando que o conjunto dos múltiplos de 12 seria o conjunto de todos os números, tais que esses números fossem múltiplos de 12. Então, seria o quê? Como assim? Teríamos em nossa notação matemática, existiria um número C, tal que C vezes 12 fosse igual a B, tal que esse B fosse os múltiplos de 12. Então perceba que esse C, como nós fazemos anteriormente, ele pode ser qualquer número inteiro. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. Então perceba que 0 vezes 12, 0. 1 vezes 12 dá 12, então mais ou menos 12. 2 vezes 12 dá 24, então mais ou menos 24 devido ao sinal. 3 vezes 12 dá 36, mais ou menos 36 devido aos sinais. Então perceba que quando vamos produzir o conjunto dos múltiplos de algum número, estamos basicamente produzindo a tabuada desse número, aquele conceito elementar de matemática básica que é a tabuada. Então estamos produzindo todos os números que são múltiplos de 12. Ou seja, que 12 é divisor desse número. Então, o conjunto dos múltiplos de 12 seria quais? Seria 0, mais 24, menos 24, mais 36,
menos 36. Se quiséssemos continuar fazendo vezes 4, seria 48, menos 48, e assim seguidamente. Então, pessoal, temos aqui formado o conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores de 12. Faremos então mais um exemplo para deixar as coisas bem claras, pegando o número 4. Como iríamos produzir o conjunto dos divisores de 4? Quais são o conjunto dos divisores de 4? Lembrando que poderíamos pegar qualquer número inteiro C, 0, mais ou menos 1 e assim por diante, tal que ele, vezes esse número que iria pertencer aqui, fosse igual a 4. Perceba que pensar dessa maneira é exatamente a mesma coisa, é exatamente equivalente a dizer que quais são os números que podemos dividir 4 e obter como resto nulo, ou seja, temos uma divisão exata. Pensando dessa forma, nós conseguimos retirar o conjunto dos divisores de 4 bem rapidinho, pois sabemos quais são esses números, mais ou menos 1, pois sabemos que 4 dividido por 1 tem como resposta resto 0, mais ou menos 2, e o próprio mais ou menos 4. Então está pronto rapidamente o conjunto dos divisores de 4. Para produzirmos o conjunto dos múltiplos de 4. O conjunto dos múltiplos de 4 seria como se estivéssemos fazendo a tabuada do 4. Então seria quais números? Esse conjunto já por sua vez ele é um conjunto infinito. Seria 0, mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 12, mais ou menos 16 e assim por diante. Então, pessoal, é dessa maneira que vamos conseguir produzir o conjunto dos divisores de um número e também o conjunto dos múltiplos de um número. Ainda seguindo mais um exemplo, observe que o conjunto dos divisores de 0 é formado pelo conjunto de todos os números inteiros e o conjunto dos múltiplos de 0 ele é formado pelo zero, somente pelo zero. Por quê? Pois nós sabemos que qualquer número multiplicado por zero tem como resposta o zero. Ainda pensando no conjunto dos divisores de um número, percebemos que quando vamos formar esse conjunto para alguns valores em especial, esses conjuntos eles assumem uma certa particularidade. Vamos pegar, por exemplo, o número 2. Quais seriam os elementos que compõem o conjunto dos divisores do número 2? Saberíamos que seria somente o mais 1, o menos 1, o 2 e o menos 2 e nada mais. Se pegássemos ainda como está expresso aqui, se pegássemos ainda o conjunto dos divisores do número 5, saberíamos que seria o 1, o menos 1, o 5, o menos 5. O conjunto dos divisores de menos 3 seria o 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. O conjunto dos divisores de menos 7 seria o 1, o menos 1, o 7 e o menos 7. Perceba que esses números, então, o conjunto dos divisores deles é formado somente pelo 1, pelo menos 1 e por ele mesmo. Elementos do conjunto dos números inteiros que têm essa característica de serem diferentes de 0, 1 e menos 1, cujos seus divisores são somente mais 1 e menos 1, e ele próprio, são chamados de números primos. Certo? Então, repetindo, o conjunto dos divisores, quando for somente 1 menos 1, o número seu simétrico, ele vai ser chamado de um número primo. Chegamos agora no momento mais importante da aula, que é o momento de formalizarmos o conceito de mínimo múltiplo comum. O conceito de mínimo múltiplo comum, como o próprio nome já diz, ele vai ser obtido quando nós tivermos como resultado o menor múltiplo entre todos os números envolvidos em um problema. Para nos aprofundarmos mais no estudo do mínimo múltiplo comum, vamos a um exemplo. Esse exemplo ainda ele vai remontar a nossa história das aulas anteriores da reforma que estavam fazendo na casa.
Então, o exemplo diz o seguinte: vamos supor que em meio a essa reforma você encontre-se obrigado a passar alguns meses fora de casa, mudando-se provisoriamente para a casa de um familiar mais próximo. Evidentemente, mesmo nesse período, você terá que visitar a obra para dar uma checada e ver como as coisas andam. Se há necessidade de novos materiais, avaliar o serviço que está sendo prestado, enfim, a dor de cabeça de praxe para quem almeja realizar uma reforma, fazendo isso a cada 3 dias. Então sabemos que a cada 3 dias você vai para casa. Pela ajuda oferecida por seu companheiro na medição, logo após a tarefa concluída, você compromete a levá-lo para tomar algum num bar das redondezas como forma de retribuir o favor. O problema é que ele, apesar de morar muito próximo, sendo quase vizinho, trabalha em outra cidade, retornando a cada 20 dias e ficando somente um dia na mesma. Como poderíamos nos programar para saber daqui a quantos dias ocorrerá um encontro, ou seja, quando vocês dois estarão próximos novamente? Então perceba assim, esse problema ele deve ser abordado da seguinte maneira: você passa a cada 3 dias. Seu amigo, ele volta para casa a cada 20 dias. Ah, mas ele poderia ficar um mês. Não, o problema é bem claro e fala que ele só fica um dia na casa. Como você, naturalmente, também só fica um dia na casa. Esse problema, ele é resolvido quando nós encontrarmos o primeiro múltiplo comum entre 3 dias e 20 dias. Como assim entre 3 e 20 dias? Porque você estará, por exemplo, você estará hoje na casa. Daqui a 3 dias você estará. Daqui a 6 dias você estará. Daqui a 9 dias você estará. Daqui a 12 dias você estará. O seu amigo, por sua vez, ele estará daqui a 20, daqui a 40, daqui a 60 e assim por diante. Então, qual vai ser a primeira data quando eu falo obter? Qual é o múltiplo, o primeiro múltiplo comum entre 3 e 20? Eu estou querendo dizer qual vai ser a primeira data em que vocês dois vão estar no mesmo local. Então vamos obter o conjunto dos múltiplos. Então vamos produzir, para obter a resposta, o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 20. Lembrando que, na prática, para a gente obter o conjunto dos múltiplos de algum valor, o que temos que fazer basicamente é produzir a sua tabuada. Lembre-se que anteriormente nós estamos levando em consideração tanto os valores negativos como os valores positivos. Mas aqui, como estamos tratando com a quantidade de dias, que é um número somente positivo, vamos ignorar os números negativos para resolver esse problema. Então, seria quais são o conjunto dos múltiplos de 3? Seria o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante. Quais são o conjunto dos múltiplos de 20? Seria o 0, o 20, o 40, o 60 e assim por diante. Dessa maneira, produzimos, como está expresso aqui, o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 20. O próximo passo, então, é descobrir qual é o primeiro múltiplo comum entre 3 e 20 que não seja o zero, pois perceba, não tem sentido ser o zero. Então, fazendo todos esses múltiplos aqui de 3 e esses múltiplos de 20, iríamos encontrar como primeiro múltiplo comum de 3 e 20 o número 60. Então, qual era a nossa pergunta? Como poderíamos nos programar para saber daqui a quantos dias ocorrerá o encontro? Ou seja, quando vocês dois estarão próximos novamente? E a nossa resposta seria 60 dias, pois calculamos e acabamos de descobrir que o MMC entre 3 e 20 é igual a 60. Então a nossa resposta seria daqui a 60 dias. Existe uma segunda maneira para obtermos o MMC de 2 ou mais números, que é pelo método da fatoração, que é o método mais comumente utilizado. O que significa fatorar 2 ou mais números? Fatorar 2 ou mais números significa decompô-lo em fatores primos, certo? Em ordem crescente, excluindo o 1.
Como assim? Nós vamos pegar um número, vamos pegar o número 50, 100 e 250 como exemplo e vamos fatorá-los, seguindo a regra de tentar decompor em fatores primos em ordem crescente, excluindo 1. Então vamos pegar o 50 e vamos tentar fatorá-lo. Geralmente, quando a gente vai fatorar um número, a gente coloca ele e traça um risco ao lado dele. Então, nós sabemos, nós não podemos começar pelo 1, pois nós vamos excluir 1. O primeiro número primo inteiro positivo, ele é o 2. Então, percebemos, será que 50 ele é divisível por 2? Nós sabemos que sim, pois sabemos que 50 dividido por 2 é 25. Continuaremos o 2. 25 é divisível por 2? Nós sabemos que não. Então vamos para o próximo, o 3. 25 é divisível por 3? Não. Então vamos para o próximo, o 5. 25 é divisível por 5? E nós sabemos que sim. 25 é divisível por 5 e temos como resposta o 5. 5 é divisível por 5? Sim, e temos como 5 é divisível por 5. E temos como resposta 1. Sempre quando chegarmos no valor 1 do lado esquerdo, é sinal que acabamos a nossa conta. Nós podemos dizer que 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Perceba que isso é fácil de notar. 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. Então, podemos substituir 50 por essa decomposição de fatores primos. Assim, então, poderíamos fazer para o número 100, começando do 2. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. E poderíamos fazer também para 250. Então, é isso que significa a fatoração numérica de um número. Então, como vamos utilizar a fatoração numérica para resolver o MMC entre dois números? Para resolver o MMC entre dois números através do método da fatoração numérica, basta realizarmos a fatoração simultânea dos próprios números. Vamos resolver o exercício anterior que tinha como pergunta central qual é o MMC entre 3 e 20, através do método da fatoração numérica, que consiste nada mais em resolver a fatoração simultânea desses números envolvidos. Então, nós queremos obter a fatoração simultânea entre 3 e 20. Escrevemos o 3 e o 20 separados por vírgula à esquerda e traçamos uma linha, realizando o mesmo tipo de operação que nós estávamos fazendo antes, decompor esses dois números simultaneamente em números primos. Lembrando que, neste caso, como temos dois números, basta que somente um dos dois números seja divisível pelo primo. Então, começaremos pelo número 2. 3 ele não é divisível por 2, mas 20 é, então ele será incluído. O 3 permanecerá inalterado e o 20 se transformará em 10. Continuaremos com o 2, pois sabemos que o 10 se transformará em 5 e o 3 continuará intacto. Continuaremos agora passando para o próximo primo, que é o 3. E aqui fecharemos com 1, pois 3 dividido por 3 é 1. E aqui continuaremos com o 5 intacto. Agora o próximo passo é ir para o próximo primo 5, que aqui teremos 1 e aqui teremos 1. Novamente, quando chegarmos com ambos os números que desejamos obter o MMC ao lado esquerdo como 1, acabamos. E a resposta do MMC de 3 e 20 vai ser dada pela multiplicação desses fatores comuns ao lado direito, ou seja, o MMC de 3 e 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, obtendo a mesma resposta que foi extraída através do método anterior. Podemos ainda obter o máximo divisor comum entre um conjunto de números através do método da fatoração. O que significa um máximo divisor comum? Seria um número que ele fosse o maior divisor simultâneo de um conjunto de valores. Vamos pegar como exemplo
o número 245 e 150. O que seria obter o máximo divisor comum entre esses dois números? Seria encontrar o maior valor em que tanto 245 como 150 fossem divisíveis por ele. Para a gente obter esse maior valor, que esses dois números são divisíveis por ele, nós devemos fatorá-los separadamente. Então, começaremos aqui com 145. Sabemos que 145 dividido por 5 tem como resposta 49. Então, o primeiro primo que encontramos é o 5, que tem como resposta o 49. A partir daí, o próximo primo é o próprio número 7, pois 49 dividido por 7 dá 7, e a partir daí o 7 chegamos no 1. Vamos agora para o 150. Sabemos que o primeiro primo é o 2, que dá 75, o segundo é o 3, que dá 25, o terceiro é o 5, que tem como resposta 5, 5 novamente, que temos como resposta 1. Como vamos obter o máximo divisor comum entre essas duas quantidades, 145 e 150? Observaremos quais são os valores à direita da fatoração dos dois números que se repetem. Neste caso, temos o 5 aqui e o 5 aqui. E observaremos quantas vezes eles se repetem. Eles só existem simultaneamente nos dois uma vez. Temos que o MDC entre 245 e 150 é o próprio número 5 e nada mais. Se tivéssemos mais algum número se repetindo aqui, acrescentaríamos ele como multiplicação, mas não é este o caso. Pessoal, espero que tenham entendido bem esses dois conceitos fundamentais de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum, e nos vemos nas próximas aulas.